Antes você precisava de 4 anos de estudo para se tornar um analista e manipulador de dados profissional. Hoje, com poucos cliques e comandos simples, você é capaz de extrair qualquer informação usando o ChatGPT. Com ele, agora é possível gerar uma diversidade incrível de gráficos interativos e editáveis, converter arquivos, conversar com documentos e muito mais. E eu digo por experiência própria, ter uma inteligência artificial para fazer principalmente essas tarefas chatas e repetitivas vem sendo sensacional. Porque imagina você com a liberdade e a eficiência de ter essas ferramentas ao seu alcance e mais, você sabendo utilizar e extrair todo o potencial delas. Bom, antes de começar eu quero te propor um acordo justo, anota aí. Eu vou te entregar o passo a passo de como dominar a manipulação de dados com o ChatGPT e em troca eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque isso me ajuda demais a continuar trazendo os conteúdos valiosos como esse para você. Nós vamos começar explorando os tipos de arquivos que você pode enviar e manipular no ChatGPT, desde textos simples a planilhas complexas, de imagens a arquivos compactados. O ChatGPT hoje oferece uma flexibilidade incrível para a gente lidar com diferentes formatos de arquivo. E a melhor parte, eu vou te ensinar a ter todo o controle para você comandar essa máquina a fazer o que você precisar. Tudo certo? Já se inscreveu? Agora vamos para o vídeo. Antes de começar, de fato, manipular os arquivos, subir os arquivos aqui no ChatGPT, vamos ver aqui algumas atualizações interessantes que tiveram. Antes você podia subir os arquivos direto aqui no ChatGPT, de forma normal, anexando. Agora com a atualização dele, você pode conectar uma conta do Google Drive ou uma conta do Dropbox aqui dentro, já para você ter uma facilidade nessa manipulação de arquivos. Para você conectar a sua conta, você vem aqui no seu usuário, em configurações, depois você vem em aplicativos conectados e você pode conectar aqui ó, o OneDrive Personal, o OneDrive for Business e também o Google Drive. Só clicar em conectar e fazer aquela conexão padrão de forma totalmente segura. O ChatGPT, a OpenAI não vai ter acesso ali a puxar todos os seus arquivos, é apenas para você ter uma ponte de conexão, uma forma mais rápida de melhorar o seu próprio workflow de trabalho. E visando ter sempre uma experiência positiva, é importante saber quais compatibilidades o ChatGPT entrega na visualização e manipulação de arquivos. Então eu vou perguntar para o próprio ChatGPT quais arquivos ele aceita. Então quais os tipos de arquivos você consegue visualizar e manipular. E esses são todos os tipos de arquivos que você pode utilizar dentro do ChatGPT. Arquivos de texto, TXT, CSV, JSON, planilhas, documentos, DocX e PDF, imagens, também uma diversidade de imagens você consegue subir aqui, dados estruturados em SQL, áudio você consegue subir em MP3 e WAV, código-fonte, HTML, CSV, Java, até arquivos compactados em zip, tar ou gz, você também consegue subir aqui, conversar, tirar dúvidas, manipular todos esses arquivos. E nesse vídeo eu vou utilizar um site onde a gente consegue baixar vários arquivos com dados aí para a gente fazer uma análise. Eu recomendo que você entre aqui, caso você queira fazer essa aula, você não tenha nenhum documento específico aí para fazer os testes, para estudar, entra aqui, pega um documento e vai conversando com o ChatGPT, fazendo todos os passos que a gente vai seguir aqui para você ter uma verdadeira experiência. O nome é kaggle.com. Entrando aqui você consegue baixar, por exemplo, ó, o catálogo de filmes da Netflix, o álbum do Spotify, e aí você consegue pedir, ChatGPT, organiza essas informações, faz isso, faz aquilo que a gente vai fazer aqui também. Amazon Prime, User Base Dataset. Então, aqui dentro é só clicar no que você quer, né? Por exemplo, eu quero aqui da Netflix fazer o download e aí eu posso já interpretar com o ChatGPT. Outro detalhe também muito importante da nossa análise de dados. Tem aqui dentro do ChatGPT, isso vai se tornar gratuito, acesso a todos. Clicando aqui em explorar GPTs, a gente tem esse GPT específico da OpenAI Data Analyst. Então é um GPT específico para análise de dados. Se você acompanha o canal ou você é um aluno do Mestres, você sabe que quando a gente dá instruções personalizadas para IA, a gente consegue respostas muito melhores. Então esse aqui é um GPT específico para isso. Para confirmar isso, eu vou iniciar aqui um chat com ele e vou perguntar para ele quais são as instruções por trás dele. Minhas instruções personalizadas visam otimizar minha capacidade de ajudar em tarefas específicas e especialmente relacionadas à análise de dados e visualização de informações.
Aqui no contexto e capacidade, ele possui habilidades de processar e analisar dados, além de gerar gráficos e visualizações para facilitar a compreensão das informações. Então, ao invés de a gente sempre criar um chat e pedir, atue como analista de dados, específico disso, isso, disso e aquilo. Não, a gente já usa um GPT específico para isso, um que já tem as suas instruções próprias, detalhadas, assim a gente facilita o nosso workflow e tu consegue trabalhar e ter resultados melhores. Então eu vou abrir aqui um novo chat com esse GPT, eu já tenho ele salvo aqui, ó, Data Analytics. Vou fechar essa barra lateral e uma função que nós vamos utilizar bastante é a geração de gráficos. Então eu vou perguntar aqui para ele para a gente ter uma ilustração de quais são os gráficos que o ChatGPT pode gerar para mim. E eu ainda vou pedir para ter um visual de cada um deles. E são esses os modelos de gráficos que ele consegue gerar para a gente. Gráfico de linha, de barra, de pizza, dispersão, histograma, caixa, áreas. Tem os códigos específicos de cada um desses gráficos e também os gráficos aqui. E o legal é que agora, esses gráficos dentro do ChatGPT eles são interativos. Então eu consigo, por exemplo, nessa parte aqui, ó, alternar para o gráfico estático, era o gráfico que antes o ChatGPT gerava. Então era aquele gráfico comum que você não consegue interagir com ele. É bem interessante, eu gosto dele também, tá? Porque ele tem aqui mais alguns dados, então durante a aula eu vou preferir utilizar esse estático do que esse alternativo, esse interativo, que ele é mais bonito, né? Você consegue clicar aqui e conversar com o ChatGPT sobre essas informações. Você também clicando aqui do lado consegue editar as cores, por exemplo, ó, ali do 15% eu quero que seja rosa. E onde era rosa, eu quero que seja azul. Eu posso colocar aqui também um código de cor hexagonal para trocar a cor de forma mais personalizada, que ele dá 8 opções, mas eu posso ir ali no Google e perguntar uma cor específica e personalizar aqui. Então essa parte aqui é mais para mostrar quais os gráficos a gente consegue gerar dentro do ChatGPT. Então linha, barras, pizza, esse gráfico aqui com essas bolinhas. Como eu pedi um exemplo, não tem nada de muito específico, um histograma, um gráfico de caixa, um gráfico de área. E eu vou pedir aqui para ele que ele me explique, me dê exemplos de casos de uso para cada um desses gráficos, para a gente também imergir nisso aqui e entender como a gente pode utilizar da melhor forma. Então, por exemplo, gráfico de linhas, verificar o desempenho de vendas e identificar períodos de alta e baixa. Gráfico de pizza, analisar a distribuição do mercado e identificar qual marca possui maior fatia. Dispersão, identificar se há uma correlação positiva ou negativa entre investimentos em publicidade e o aumento das vendas. Histograma, entender a demografia dos clientes, segmentar estratégias de marketing. É muito interessante essas dúvidas que você possa tirar com ele para acelerar aí os seus processos. E para facilitar ainda mais a sua vida e te ajudar a obter melhores resultados quando o assunto é esse interpretador de códigos do ChatGPT, eu fiz aqui um Excel com vários prompts prontos para, por exemplo, analisar conjuntos de dados, criar um gráfico. Tem aqui o prompt, ó, cria um gráfico claro e informativo usando esses dados, destacando as principais tendências ou relações entre as variáveis. Então, tem uma lista de prompts aqui para análise de conjunto de dados, análise financeira, por exemplo, análise de volume, qual o maior ganho e maior perda em um único dia. Todos os exemplos aqui para facilitar. De imagem também, conversão de arquivos, análise de códigos. Todas essas informações vão estar aqui na descrição para ajudar você a extrair o melhor resultado possível do ChatGPT. Então agora nós vamos começar de fato a utilizar o Data Analyst com arquivos. E a primeira coisa que eu vou subir aqui nele, dentro do meu próprio Google Drive, será um catálogo da Netflix. Então eu vou subir em arquivo zip, ou seja, um arquivo compactado. Eu vou perguntar o que tem dentro desse arquivo. Eu vou questionar inicialmente o que tem dentro desse arquivo. Ele vai descompactar o arquivo, ver qual o conteúdo e me responder. Sendo bem honesto, eu nem abri esse arquivo, eu baixei lá, então eu vou descobrir junto com vocês o que tem aqui dentro desse catálogo. Eu sei que é um catálogo de filmes, né? Mas vamos ver quais informações a mais tem. O arquivo zip contém um arquivo chamado Netflix titles.csv. Deseja que eu abra para analisar o conteúdo deste arquivo CSV? Vou pegar aqui um prompt, ó, de carregar a visualização de dados, então vou copiar ele aqui, vou colocar ele aqui. Carregue e forneça uma pré-visualização detalhada dos dados, incluindo as primeiras linhas e uma breve descrição das colunas. Que aí eu já vou ter uma ideia, vou ser honesto, nem olhei direito o que tem ali dentro, eu só baixei da nossa base de dados e vou descobrir aqui junto com o ChatGPT e ver como manipular esses dados da melhor forma. Aqui ele já puxou toda a tabela pra gente. Então, ó, pré-visualização das primeiras linhas, identificador único do título, tipo de conteúdo, título do conteúdo, diretor do conteúdo, elenco do conteúdo, país de produção. Então aqui ele tem
um catálogo dos filmes, né? Um catálogo geral dos filmes com todas essas informações de quem é o diretor, ano de lançamento, classificação indicativa, gênero aos quais o título pertence, descrição do conteúdo, colunas adicionais não nomeadas. E aqui ele puxou um exemplo, né? Ele pegou ali as 5 linhas primeiras, para a gente ter uma noção. Clicando aqui em expandir eu consigo ver essa tabela. Então dando uma verificada aqui, ó, o diretor desse aqui é o Kristen Johnson, feito nos Estados Unidos, dia 25 de 2021, que foi adicionado. E tem outras informações aqui, várias tabelas vazias. Eu posso até pedir para ele manipular esses dados para mim. O legal dessas tabelas agora dentro do ChatGPT é que elas são interativas, como eu falei no início. Então, por exemplo, essa questão aqui do tipo, eu posso pedir para que ele combine a coluna de título com a de tipos. E aí ele vai fazer toda essa alteração para mim. Eu não sei qual o tamanho desse arquivo, talvez. Ali, ó, ele já fez, ó, título e tipo. Aí ele fez aqui, título com tipo. Então, Dick Johnson is dead, tipo filme, tipo TV show. Fez aqui a alteração para a gente nessa tabela. Ele não fez em todo o arquivo porque eu justamente selecionei a parte da tabela interativa para isso. Só que agora eu quero que ele crie gráficos sobre o conteúdo que ele encontrou aqui dentro para eu conseguir ter uma clareza maior e entender melhor como eu posso trabalhar esse arquivo. Eu vou voltar aqui no nosso arquivo de prompt, vou vir aqui, ó, em criar 10 ideias visuais. Vou copiar, vou colocar aqui. Crie 10 diferentes visuais para representar diversas partes ou aspectos desse conjunto de dados, cada um focado em um insight específico. Então vamos ver o que ele vai trazer dentro desse arquivo. Claro, é um arquivo que não traz, por exemplo, dados de compra, dados de venda, de marketing, que você consegue trazer relações. Aqui é mais um catálogo de filme, então eu estou curioso para ver quais são os resultados visuais que ele vai trazer para a gente a partir desse arquivo aqui. Bom, olha as informações que ele trouxe aqui para a gente. Então ele trouxe informações da quantidade de filmes e a quantidade de shows de TV que tem ali dentro. Então tem 6.000 filmes e cerca de 2.700 TV shows. Os países de dentro do arquivo, a maioria foram filmes feitos nos Estados Unidos. Você vê que nem tem filmes brasileiros ali no catálogo da Netflix. Isso aqui provavelmente é um catálogo antigo, tá? Não deve ser um atual. Mas nós vemos, ó, que a Índia é a segunda maior produtora de filmes que estão ali dentro da Netflix. Distribuição por anos aumentou, explodiu a distribuição aqui no ano de 2020. Provavelmente o catálogo deixou de ser atualizado frequentemente a partir de 2020. Número de títulos adicionados teve esse pico, né, em 2018, 2020, 2022 e foi diminuindo. Então aqui eu não pedi para especificamente traga quantos filmes em relação à TV show. Não, eu só pedi para ele criar 10 diferentes resultados visuais sobre informações que tem dentro desse arquivo. Então, às vezes, a inteligência artificial ela traz uma criatividade, uma visão que você nem tinha pensado como parâmetro para analisar esses dados. Por isso que é muito interessante utilizar esses prompts iniciais para você ter mais clareza na hora de utilizar o ChatGPT. Então, aqui, ó, gêneros listados. Filmes internacionais, dramas, comédia. A gente vê que os filmes internacionais têm um maior pico e os menores são filmes românticos, né? É o que menos tem ali dentro dos top 10 gêneros. Tem mais gêneros, mas esses são os top 10. E o interessante é a diversidade gráfica que ele trouxe. Ele trouxe gráficos de barras, gráficos de linhas. Esse gráfico aqui, que é um gráfico de distribuição, e isso permite a gente ter uma visão da variedade de coisas que a gente pode trazer a partir do ChatGPT. E para você baixar é só clicar aqui em cima. Voltando aqui para o chat, a gente viu que nessa tabela primeira que ele trouxe, tem algumas partes vazias, né? Então eu vou pedir para que ele faça uma limpeza de dados em cima desse arquivo. Também vou pegar aqui um prompt, ó. Deixa eu ver, limpeza de dados. Revise e limpe este conjunto de dados, removendo quaisquer valores ausentes, duplicados ou inconsistentes. Então eu vou colocar aqui e ele vai puxar lá daquele arquivo inicial. Pronto, ele já fez toda a limpeza de dados, ele colocou aqui algumas linhas para eu ter uma pré-visualização de como ficou a nova organização. Ele deu até uma bugada aqui no meio de tanta informação que tem, porque tem 7.963 entradas únicas dentro dessa tabela, então é uma tabela muito grande. Agora eu vou pedir aqui só para que ele agora libere o arquivo em .csv para eu baixar. Depois de fazer a limpeza de dados, eu quero o acesso ao arquivo. Só clicar aqui. Aqui a ideia é que não tenha mais nenhuma informação com tabelas vazias ou informações repetidas. Bom, aqui tem um monte
ainda nesse meio caminho tem um monte, né? Ele devia ter removido isso. Mas você vê a densidade de informações dessa tabela que o ChatGPT acabou de manipular. Olha o tanto de coisa que tem aqui, o tanto de dados que ele conseguiu analisar consistentemente. Eu acho que alguns lugares, por exemplo, esses aqui, não tem como ele remover, né? Porque senão altera a organização. Então é um lugar que não tem uma descrição e ele deixa ali. Então é a forma dele de limpar os dados. Mas isso já mostra, a gente enviou o arquivo em zip, ele extraiu o arquivo, abriu o CSV, fez uma análise detalhada, gerou gráficos para a gente, nós pedimos para ele limpar esses dados e devolver para a gente esse arquivo em CSV e está aqui na nossa frente o tanto de informação que ele acabou de manipular. Nessa primeira parte era isso que eu queria exemplificar. Agora eu vou subir um documento sobre dados de criptomoedas, para que a gente consiga também fazer uma análise mais diversificada sobre outro assunto. Então eu vou subir aqui dados sobre volatilidade de preço, volume de criptomoedas. Eu vou pedir aquela mesma informação, aquele mesmo prompt, para que ele descreva o conjunto de dados, detalhado o significado de cada coluna, o tipo de dados que ela contém e o propósito geral do conjunto de dados. Está puxando aqui o arquivo do Google Drive. Perfeito, ele trouxe que nas colunas tem o nome das criptomoedas, a abreviação ou símbolo, o URL de referência para a criptomoeda, geralmente o link para uma página de informações sobre o preço da criptomoeda em dólares, enfim, informações sobre uma lista de criptoativos. Bom, ele gerou esses resultados, mas eu vou pegar um prompt aqui, ó, top 10 pontos. Eu vou pedir para que ele me liste 10 pontos-chave mais importantes que nós podemos aprender com esse conjunto de dados. Então, qual é a conclusão que ele vai chegar a partir daquilo ali? Ele vai encontrar alguma informação, alguma correlação que possa ser valiosa para mim. Então, preço das criptomoedas, identificar quais criptomoedas têm os preços mais altos e mais baixos, explorar a relação entre o preço das criptomoedas, volume de negociação, como a atividade do mercado afeta o preço, identificar quais criptomoedas são mais populares e amplamente adotadas, com base no volume de negociação e capitalização de mercado. Enfim, ele trouxe vários insights aqui para mim. E agora eu vou pedir para que ele gere uma carteira de investimentos com criptomoedas em um gráfico de pizza. Ele tem ali todas as informações das variações, da volatilidade da criptomoeda e, claro, ele tem o conhecimento de quanto mais volátil uma moeda é, mais arriscada ela é. Então, eu vou pedir para que ele crie um gráfico de pizza com uma carteira conservadora de investimentos em criptoativos baseado em risco, volatilidade e assimetria. E o que ele me sugeriu aqui, ó, Bitcoin, Ethereum e 20% em Tether. O USDT é dólar, então é moeda fiduciária, ela não tem volatilidade. E aqui foi essa carteira, uma carteira conservadora. Só que agora eu vou pedir, quero correr mais risco a fim de poder ter o resultado de grande retorno. Crie uma estratégia mais agressiva. Então vamos ver agora como ele vai dividir essa carteira de investimentos para mim. Olha, ele já colocou aqui outras criptomoedas como Cardano, Solana, Binance Coin, Polkadot, 5% em Polkadot. Provavelmente ele vê que tem mais risco em Polkadot, porém mais assimetria. Ele novamente gerou aqui. E o gráfico a gente consegue abrir, né? Esse gráfico completo aqui, fazer as devidas edições nele, ou voltar para esse gráfico aqui que eu também gosto dele, porque ele tem todas as informações, né? Ele é mais feio, mas ele tem todas as informações. Então aqui, ó, Cardano, esse aqui é mais bonito, mas você tem que passar o mouse em cima para saber o que cada um é. Então, no caso de uma visualização, aqui em cima tem essas informações, mas no caso de uma visualização eu gosto mais desse estilo aqui. Agora eu vou gerar um novo chat para utilizar os dados que eu tenho aqui da Amazon para verificar quais são os assinantes, quais as tendências que eu posso utilizar para me beneficiar, melhorar as vendas, o marketing baseado nos dados dos usuários que eu tenho dos assinantes que eu já capturei. Então aqui, Amazon usuários, eu já vou pedir para que ele faça aquele prompt inicial para me descrever o conjunto de dados. Por que eu gosto sempre de fazer isso? Porque o próprio GPT, ele dá o contexto para ele. É uma estratégia de engenharia de prompt que é muito boa, porque às vezes você não sabe qual o contexto dá para a máquina, então você pergunta para ela qual o contexto daquilo que você está entregando, por exemplo, esse arquivo. Ao invés de eu explicar tudo isso aqui para ela e falar, ó, na tabela 1 tem isso, na tabela 2 tem aquilo, na coluna 3 tem isso aqui, eu falo para ele o que tem aí dentro. Ele vai contextualizar e no próximo comando eu posso dizer, utilizando o contexto da resposta anterior, faça isso, isso, isso e aquilo. Então você vai ter respostas cada vez melhores utilizando o próprio ChatGPT para contextualizar a ele mesmo.
Então, dentro dessa tabela tem a identificação do nome do usuário, tem o e-mail, tem o username, o gênero, a localização, a subscrição, se é, por exemplo, mensal ou anual, a forma de pagamento e outras informações. Tudo isso eu vou utilizar para criar uma estratégia de marketing em cima desses dados. Tendo em vista que ele tem informação de todos os usuários, idades, gênero, se é assinatura anual ou mensal, eu vou pedir para que ele gere uma tabela com o público que está mais propício a fazer assinaturas anuais, porque é mais lucrativo para as empresas assinaturas anuais, que a pessoa vira um cliente ao invés de ser um cliente mensal, ela se torna um cliente anual. Então você já tem ali basicamente 12 meses daquela pessoa garantido. Então eu quero descobrir qual é o público que está mais propício a fazer essas assinaturas. Ao invés de eu ir lá, calcular, juntar os dados, verificar, comparar, eu venho aqui, jogo no ChatGPT e tenho todas essas informações já devolvidas em formato visual, que eu já falei aqui várias vezes, o quão importante é o visual para o nosso entendimento das coisas. E aqui ele gerou uma tabela. Na realidade, ele separou, né, os assinantes que têm ali a opção de assinatura anual. Só que aqui eu não queria isso aqui, porque está muito complicado. Então eu vou pedir, olha, ele separou primeiro as mulheres, depois os homens e foi colocando aqui em ordem de faixa etária. Agora eu vou pedir para que ele transforme isso em um histograma, para eu conseguir observar com mais clareza. Porque em tabela eu achei bastante desorganizado. Olha lá, agora está bem melhor. Então, por exemplo, dos 18 aos 30 anos, a gente vê que a tendência de assinaturas anuais é menor do que pessoas maiores de 60 anos. Pessoas maiores de 60 anos têm tendência a fazer assinaturas anuais. Enfim, qual público eu vou elaborar estratégias de marketing para capturar isso? Bom, e baseado em todo o contexto que teve aqui no chat, eu vou pedir para que ele gere uma apresentação em PPTX, em ponto .pptx, que é PowerPoint, para aumentar as assinaturas anuais baseado nas informações extraídas dos dados. Então ele vai ter que fazer uma apresentação focada para o público de 60 anos, tendo em vista que é o público que mais faz assinaturas anuais. Ou se a estratégia de marketing dele é ver que dos 18 anos ali os mais jovens estão mais fracos, vai fazer uma estratégia mais agressiva para essas pessoas. E aí a gente vai ver o que ele vai avaliar, se ele vai escolher focar no que já está dando bom ou se ele vai querer recuperar o que está dando ruim. Trouxe aqui uma gama de gráficos, né? Então ele puxou mais informações de dentro dos dados. Agora eu vou puxar aqui a apresentação para ver como é que ficou, vou baixar. Pronto, tem uma apresentação aqui, estratégia de marketing para aumentar assinaturas anuais. Ele só não colocou a estratégia, né? Ele colocou os gráficos, ó, status de renovação, frequência de uso, histórico de compras. Então eu vou pedir para que ele adicione partes textuais explicando detalhadamente qual será a estratégia de marketing para aumentar as assinaturas anuais. Por exemplo, quais os canais de investimento devem ter maior proporção. Vamos ver agora se ele adiciona essa parte mais detalhada em texto da estratégia. Pronto, baixei o arquivo, vou verificar como é que ficou agora, se ele acrescentou a parte textual. Sim, no final ele colocou. Para aumentar as assinaturas anuais, propomos a seguinte estratégia de marketing. Segmentar o público-alvo, focar em usuários na faixa etária de 31 a 40 anos que mostram maior propensão a assinaturas anuais, direcionar campanhas específicas para usuários masculinos que representam uma proporção significativa dos assinantes anuais, campanhas de marketing, e-mail marketing, social media marketing, marketing de conteúdo, promoção e desconto. Então ele fez aqui uma breve estratégia de marketing. Claro que se eu quero resultados melhores, eu tenho que dar contextos e solicitações mais aprofundadas para ele. Então eu deveria ter colocado um prompt muito mais específico para dar o contexto de que a partir de agora ele deve atuar como especialista em marketing para trazer um resultado mais interessante, estratégias mais aprofundadas. Talvez dar o contexto de quais canais de venda eu utilizo, trazer dados de como são as conversões dos meus canais de venda, porque senão fica muito no achismo, na adivinhação, e aí quando chega nesse ponto, o ChatGPT ele detona, ele é excelente em adivinhar, ainda mais quando você não dá contexto nenhum, ele vai trazer as alucinações dele, os resultados, você vai colocar a culpa nele, mas na realidade está nos seus comandos. Então a ideia aqui é ilustrar como você pode utilizar todas essas funções novas do ChatGPT, principalmente esses diferentes tipos de gráfico aqui, que ele deu até o contexto de como nós podemos utilizar
cada um deles, gráfico de caixa, gráfico de áreas, histograma, esse gráfico de dispersão. Então eu espero que tenha ficado claro para você as possibilidades de utilização dessa poderosa ferramenta. Lembrando que todos os conteúdos utilizados nessa aula estarão liberados aqui na descrição com os links já organizados para você. Agora que você viu como é incrível e fácil usar o ChatGPT para manipulação de dados, imagino o que você poderia fazer se dominasse todas as funcionalidades avançadas dele, para, por exemplo, treinar um agente de IA específico para fazer qualquer coisa, inclusive as que você aprendeu nesse vídeo. Bom, eu te apresento o meu treinamento completo em ChatGPT, onde eu vou te ensinar não apenas a manipular dados, mas a explorar a todas as capacidades dessa poderosa ferramenta, dentro de um método de 7 passos que vai te levar do absoluto zero até o treinamento da sua própria inteligência artificial. Clica no link aqui embaixo para se inscrever e começar essa jornada revolucionária com a IA. Eu estou ansioso para compartilhar todo o meu conhecimento que eu adquiri usando inteligência artificial todos os dias nos últimos 18 meses. E claro, se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E deixa um comentário do que você achou, o que eu posso melhorar ou trazer novas informações. Muito obrigado e até mais.